E aí, bem-vindos ao Espaço Unisanta! Agora que os jogos acabaram, nós vamos continuar com a programação normalmente e você continue nos assistindo. Oi, tudo bem? Eu sou Darlene Monte, sou professora de yoga há muitos anos, sou terapeuta ayurvédica também aqui em Santos. Trabalho há muitos anos aqui, eu tenho um espaço chamado Casa Satya e hoje fui convidada aqui para o quadro Cá Entre Nós. Estou muito feliz com esse convite. Na jornada de fisioterapia, os ex-alunos da faculdade encheram de ideias os novos alunos sobre as áreas onde eles podem atuar dentro da carreira. Peter se formou em 2012 na Unisanta. Ele foi destaque como aluno e hoje é especialista em fisiologia humana e professor de pós-graduação. Para nós, trazer um indivíduo de grande sucesso dentro da profissão, que é um egresso nosso, foi nosso aluno, esteve aqui também ouvindo outros em outros anos, é um incentivo enorme para aquele que está no banco de estudo, sabendo que amanhã ou depois ele também poderá ter o mesmo sucesso que o palestrante que está à sua frente. Durante a palestra, Peter contou um pouco de sua trajetória durante a faculdade. Com muito bom humor, também falou sobre os medos e as dúvidas que surgem depois da formatura. Assim como meus professores me passaram experiência, até hoje passam, porque a gente não perde contato, poder passar a experiência que a gente teve para eles, então, os alunos, e ter essa troca, ela é fantástica, ela é necessária. O diretório acadêmico se une à universidade para trazer os convidados para esses eventos. A interação é sempre importante. Eu acho muito importante porque a gente conhece da visão do profissional que saiu daqui, do mesmo lugar que a gente está, e o que ele conseguiu alcançar e o que a gente pode alcançar também. Durante a jornada, os alunos têm a oportunidade de conhecer vários caminhos para a profissão. Eu acho muito interessante, eu acho que é gratificante, né, a gente ter uma pessoa aqui que ela passou por todo esse processo que a gente está passando agora. Eu acho que é muito importante, porque a gente ter essa vivência e saber que assim a gente consegue chegar nesses níveis que eles chegaram é muito estimulante, é muito importante para a gente saber até uma trajetória para poder seguir uma vertente. A gente vê os professores falando, mas vê os alunos que estavam no nosso lugar há pouco tempo falando sobre a rotina, sobre como é que é a profissão, é bem diferente. Marcelo Henrique Gasoli Veronese, e a recomendação que eu tenho para fazer é um filme que está nos cinemas, chama-se O Tradutor. É um filme com o Rodrigo Santoro, né? Uma história verídica. Ele trabalha em Cuba, né? E no momento em que Cuba recebeu pacientes com câncer, né? Afetados pelo desastre atômico de Chernobyl. É um filme bem legal, baseado em fatos verídicos, né? Muito interessante, tá bom? Fica a dica, galera. ¿La carta decía algo más? No, solo una dirección. ¿Están aquí para traducir? ¿Traducir a quién? Para los pacientes de Chernobyl. Me asignaron el ala infantil. Buenas noches. Tuvieron que mudar a los pacientes habituales a otros hospitales de la ciudad. No imaginábamos que iban a ser tantos. Нет, не надо лекарств. Dígale, por favor. К сожалению, на данном этапе все, что они могут сделать, это лечить ее боль. Somos traductores, no especialistas. ¿Con quién puedo hablar? Así que encontré la manera de lidiar con escogiste ser eso, enfermera. Tú escogiste. Yo no elegí nada de esto. Estos chicos tampoco. Ты говоришь по-русски? Да. Я не хочу больше химии. Мне это не нравится. Gracias. ¿Querés ser doctor ahora? Estudié medicina. Eso sí me lo creo. Estoy embarazada. Сегодня мы не будем путешествовать на транспорте. Но я все равно собираюсь забрать вас отсюда. Как выглядели другие? Они хотят узнать о тебе. С ним это случилось из-за радиации, а ему ее еще больше назначают, чтобы вылечить.
Сколько радиации может выдержать одно тело? Quisiera que todo fuera como antes. Deberías sentirte muy orgulloso. O Cá Entre Nós de hoje vai mostrar temas que são pouco abordados pelas mídias, mas que são essenciais para a saúde de uma pessoa. E para isso nós vamos falar com a professora Darlene Monte. Diz, todos os achados, diz que o Ayurveda ele foi soprado nos ouvidos daqueles que nós chamamos de rishis, que seriam os homens sábios, e que por meio da meditação, por meio de práticas contemplativas, práticas meditativas, essas pessoas, elas teriam como que, vamos dizer, canalizado todo esse conhecimento, que seria um conhecimento ancestral que estaria aí. Mas eles nomeiam esse ser, né, que seria esse ser de luz, tudo muito envolto a mito, tudo envolto... A história da Índia, a gente não pode separar o mito do que é real. Eles direcionam então a uma deidade conhecida como Dhanvantari. Dhanvantari seria uma das encarnações, não das conhecidas, né, mais usualmente de Vishnu, mas seria uma dessas encarnações de Vishnu que veio então nessa forma como Deus da medicina, e ele que então soprou no ouvido dessas pessoas meditantes. Eu evito falar só de homens porque parece só uma coisa extremamente, né, machista, que só os homens receberiam esse conhecimento, mas que nesse processo meditativo e contemplativo teria sido através dele essa canalização da medicina. Atualmente, a gente tem, além da Índia, o Ocidente como um lugar mais forte da medicina ayurvédica. É interessante isso. No Oriente mesmo, o lugar que a gente vê a prática é na Índia. Em outros lugares do Oriente, eles têm as suas próprias medicinas tradicionais e tão ancestrais quanto. Mas no Ocidente, hoje em dia, é muito forte. Principalmente, a gente tem correntes muito grandes na Europa, principalmente na Alemanha, e nos Estados Unidos também, que a gente tem um grande médico, que até há pouco tempo atrás tinha um filme em cartaz fantástico, que é o Dr. Vasant Lad, né, que é um médico indiano, e com isso disseminou bastante no Ocidente. Alguns ocidentais começam a se interessar pelos gurus indianos. Um desses gurus que ficou muito famoso, mais ou menos nesse período, né, e vai até 1980 e pouco, é o antigo Rajneesh, conhecido também como Osho, já falecido. E o que acontece? Por conta de um fator geográfico, que essas pessoas que eram devotas aí do Osho, sannyasins, iam para a Índia, e na mesma localização, que é numa cidade chamada Pune, fica, né, até hoje, um outro tipo de ashram, escola, que é de uma senhora chamada Kusumodaki. Essa senhora, na verdade, ela era uma estudiosa de yoga, de ayurveda, e naquela época ela meio que inventou, vamos dizer assim, um tipo de massagem para atender as necessidades mais rápidas dos ocidentais. O Ayurveda tem muitas massagens. A Kusum pegou um pouquinho de cada massagem, o melhor delas, misturou com manobras do yoga e montou uma técnica dela, que é a técnica de yoga, de massagem da Kusumodaki. E isso veio para o Ocidente de uma forma que virou assim uma moda, principalmente nos anos 80. As pessoas disseminaram essa técnica, chamando de massagem ayurvédica, mas na verdade era essa técnica que a Kusum ensinou de massagem. Claro que com o tempo a coisa foi tomando um outro corpo e as pessoas começaram a ter conhecimento de fato do que era a medicina ayurvédica e começaram a ver que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Hoje
Claro, ainda muitas pessoas que são leigas confundem, mas a maioria das pessoas já tem esse conhecimento. A medicina tradicional tem o seu uso e é muito importante, principalmente para casos assim extremos, né? A gente precisa sair de um estado que é emergencial, obviamente que para esses casos de tratamento de doenças seríssimas, eu acho que temos sim que ir lá e fazer uso daquilo. Onde o Ayurveda entra? Naquilo que eu falei lá no comecinho, entra muito na questão da manutenção e da prevenção da nossa saúde. Então, se as pessoas pudessem ter acesso à medicina ayurvédica, bem assim, na tenridade, seria muito legal para poder ter propriedade sobre o seu biotipo, que nós chamamos de doshas, e entender que o meu funcionamento, ele está muito em conexão com a natureza. Então, se eu mantenho um estilo de vida saudável, uma rotina saudável, uma alimentação compatível com o meu biotipo, muito dificilmente eu vou adoecer, porque eu vou conseguir sempre estar equalizando o meu estado de saúde conforme a minha conexão com a natureza. E a medicina tradicional, ela entraria aí como um socorro, no caso, né? O Ayurveda daria conta da minha saúde. Só que, infelizmente, como você perguntou, o número de adeptos, ele não é tão alto ainda, assim, principalmente aqui no Brasil. Então, o que acontece? As pessoas procuram a Ayurveda também para cura. E depois que elas fazem os tratamentos, aí alguns já continuam fazendo todo um trabalho de manutenção da saúde. Começam a entender melhor o seu próprio funcionamento para optar pela alimentação mais adequada para o biotipo, o tipo de exercício físico mais adequado para o meu biotipo, como é que a minha rotina funciona para que eu também possa ter um estado de saúde melhor. O Espaço Unisanta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e amanhã eu te espero aqui às 1h05 da tarde. Acesse também as nossas redes sociais, Facebook, YouTube e o Instagram. Tchau e até amanhã!